Olá, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao estudo de mais um capítulo do livro Nosso Lar. Hoje vamos estudar o capítulo número 25 com o título Generoso Alvitre. E sem mais demoras, vamos então iniciar com a nossa prece e por isso vou pedir a todos que possam encontrar uma posição confortável, ir fechando os olhos. Ir respirando fundo, suavemente. E serenando os nossos pensamentos. E vamos em uníssono, coração ao alto. A Deus, nosso Pai, Criador amoroso de todas as coisas. Ao Divino Amigo Jesus, agradecendo por nova oportunidade de nos reunirmos para aprofundarmos nossos conhecimentos e alimentarmos o amor dentro de nós. Possamos, nesta estrada longa da vida, abraçar o trabalho de aperfeiçoamento para que em nós possam crescer as pérolas divinas da bondade, da singeleza, da simplicidade, possam crescer em nós a humildade, e possam ser concedidos a nós por esforço e merecimento os olhos que veem o bem em toda a parte, os olhos que procuram a oportunidade de auxiliar, que veem o amor no coração do próximo, que veem também os momentos frágeis em que podemos ser verdadeiros irmãos uns dos outros, amparando-nos neste caminho. Ao alto, porque o caminho é mais belo, uns com os outros, de mãos dadas e caminhando, fortalecendo-nos uns aos outros nesta jornada de descoberta da fonte divina
dentro de nós. Que esse pensamento de amor, de fé e esperança, coragem e vontade de progredir e amar permaneça conosco em todos os instantes dos nossos dias. Sendo Ele aquilo que nos leva adiante. Sejamos humildes, sinceros e verdadeiros irmãos. Viva a fraternidade. Viva o amor. Viva Cristo em nós e conosco, hoje e sempre. Que a paz de Jesus nos envolva a todos nesta noite e nos inspire nestes estudos de luz e paz. Que assim seja. Obrigada, Madalena. Boa noite a todos. Nós iremos dar início à leitura do capítulo de hoje. Eu vou passar a palavra à nossa irmã Wanda, que irá fazer a leitura. Capítulo 25, livro Nosso Lar, Generoso Alvitre. No dia imediato, muito cedo, fiz leve refeição em companhia de Lísias e familiares. Antes que os filhos se despedissem rumo ao trabalho do auxílio, a senhora Laura encorajou-me o espírito hesitante, dizendo bem-humorada: já lhe arranjei companhia para hoje. Nosso amigo Rafael, funcionário da regeneração, passará por aqui, a meu pedido. Poderá aceitar-lhe a companhia em direção ao novo ministério. Rafael antiga ação de nossa família, e apresentá-lo-á em meu nome ao ministro Genésio. Não poderia explicar o contentamento que me dominou a alma. Estava radiante. Agradeci, comovido, sem encontrar palavras que definissem meu júbilo. Lísias, por sua vez, demonstrou grande alegria. Abraçou-me efusivamente antes de sair, sensibilizando-me o coração. Ao beijar o filho, a senhora Laura recomendou: você, Lísias, avise o ministro Clarencio que comparecerei ao expediente, logo que entregue nosso amigo aos cuidados de Rafael. Comovidíssimo, eu não conseguia agradecer tamanha dedicação. Ficando a sós, a desvelada genitora do meu amigo dirigiu-me a palavra carinhosa. Meu irmão, permita-me algumas indicações para os seus novos caminhos. Creio que a colaboração maternal sempre vale alguma coisa. E já que sua mãezinha não reside em nosso lar, reivindico a satisfação de ordená-lo neste momento. Gratíssimo, respondi, sensibilizado. Nunca saberei traduzir meu reconhecimento à sua atenção. Sorriu a bondosa senhora, acrescentando: estou informada de que pediu trabalho há algum tempo. Sim, esclareci, relembrando as elucidações de Clarencio. Sei, igualmente, que não o obteve de pronto,
recebendo mais tarde a necessária autorização para visitar os ministérios que nos ligam para fortemente à Terra. Esboçando significativa expressão fisionômica, a boa senhora acrescentou: é justamente nesse sentido que lhe ofereço minhas sugestões humildes. Falo com direito de experiência maior. Detendo agora essa autorização, abandone, quanto lhe seja possível, os propósitos de mera curiosidade. Não deseje personificar a mariposa de lâmpada em lâmpada. Sei que seu espírito de pesquisa intelectual é muito forte. Médico estudioso, apaixonado de novidades e enigmas, ser-lhe-á muito fácil deslizar na posição nova. Não esqueça que poderá obter valores mais preciosos e dignos que a simples análise das coisas. A curiosidade, mesmo sadia, pode ser zona mental muito interessante, mas perigosa por vezes. Dentro dela, o espírito desassombrado e leal consegue movimentar-se em atividades nobilitantes, mas os indecisos e inexperientes podem conhecer dores amargas sem proveito para ninguém. Clarencio ofereceu-lhe ingresso nos ministérios, começando pela regeneração. Pois bem, não se limite a observar. Ao invés de albergar a curiosidade, medite no trabalho e atire-se a ele na primeira ocasião que se ofereça. Surgindo o ensejo nas tarefas da regeneração, não se preocupe em alcançar o espetáculo dos serviços nos demais ministérios. Aprenda a construir seu círculo de simpatias e não olvide que o espírito de investigação deve manifestar-se após o espírito de serviço. Pesquisar atividades alheias, sem testemunhos no bem, pode ser criminoso atrevimento. Muitos fracassos nas edificações do mundo originam-se de semelhantes anomalia. Todos querem observar, raros se dispõem a realizar. Somente o trabalho digno confere ao espírito o merecimento indispensável a quaisquer direitos novos. O Ministério da Regeneração está repleto de lutas pesadas, localizando-se ali a região mais baixa de nossas colônias espiritual. Saem de lá todas as turmas destinadas aos serviços mais árduos. Não se considere, porém, humilhado por atender às tarefas humildes. Lembro-lhe que, em todas as nossas esferas, desde o planeta até os núcleos mais elevados das zonas superiores, nos referindo à Terra, o maior trabalhador é o próprio Cristo, e que ele não desdenhou o serrote pesado de uma carpintaria. O ministro Clarencio autorizou gentilmente a conhecer, visitar e analisar, mas pode, como servidor de bom senso, converter observações em tarefa útil. É possível receber alguém negativa, justa dos que administram, quando peça determinado gênero de atividade reservada, com justiça aos que muito hão lutado e sofrido no capítulo da especialização. Mas ninguém se recusará a aceitar o concurso do espírito de boa vontade que ama o trabalho pelo prazer de servir. Meus olhos estavam úmidos. Aquelas palavras, pronunciadas com meiguice maternal, caíam-me no coração como bálsamo precioso. Poucas vezes sentira a vida tanto interesse fraternal pela minha sorte. Semelhante conselho calava-me no fundo d'alma
e, como se desejasse temperar com amor os criteriosos conceitos, a senhora Laura acrescentou com inflexão carinhosa: a ciência de recomeçar é das mais nobres que nosso espírito pode aprender. São muito raros os que a compreendem nas esferas da crosta. Temos escassos exemplos humanos nesse sentido. Lembremos, contudo, o de Paulo de Tarso, doutor do Sinédrio, esperança de uma raça pela cultura e pela mocidade, alvo de geral atenção em Jerusalém, que voltou um dia ao deserto para recomeçar a experiência humana, como tecelão rústico e pobre. Não pude mais, tomei-lhes as mãos como filho agradecido e cobri-as do pranto jubiloso que me inundava o coração. A genitora de Lísias, agora, de olhos fixos no horizonte, murmurou: muito grata, meu irmão, creio que você não veio a esta casa atendendo ao mecanismo da casualidade. Estamos todos entrelaçados em teia de amizade secular. Brevemente, voltarei ao círculo da carne. Entretanto, continuaremos sempre unidos pelo coração. Espero vê-lo animado e feliz antes de minha partida. Faça desta casa a sua habitação. Trabalhe e anime-se, confiando em Deus. Levantei os olhos rasos d'água, fixei-lhe a expressão carinhosa, experimentei a felicidade que nasce dos afetos puros e tive impressão de conhecer minha interlocutora de velhos tempos, embora tentasse, debalde, identificar-lhe o carinho nas reminiscências mais distantes. Quis beijá-la muitas vezes, com enternecimento filial do coração, mas, nesse instante, alguém bateu à porta. Fitou-me a senhora Laura, mostrando indefinível ternura maternal, e falou: é Rafael quem vem buscá-lo. Vá, meu amigo, pensando em Jesus. Trabalhe para o bem dos outros, para que possa encontrar seu próprio bem. Obrigada, mãe. A dona Laura ataca mais um capítulo, trazendo para todos nós uma grande sabedoria, e é aquele tenro puxão de orelha. É quando ela parece que ela consegue chegar para nós e com aquele, atenção, você está lembrando disso? Eu acho que todos nós identificamos com um pouco do que ela tenta passar. Boa noite a todos vocês novamente, sejam muito bem-vindos. Aqui estamos nós, no capítulo de número 25, e o que será que nós podemos tirar da leitura que nós fizemos essa noite? Não é? O que será que nós podemos pegar dessa leitura e trazer para nossas vidas, trazer para o nosso dia a dia, de uma forma em que possamos adaptar, não é, nos dias de hoje. Esses foram ensinamentos passados por Dona Laura a André algumas décadas atrás, não é? E é importante nós podermos pensar, não é? O generoso alvitre, ou seja, o generoso convite. Todos nós somos imensamente agradecidos ao André pela personalidade investigativa que ele tem, né? Ele é um homem super curioso que nos trouxe aí um manancial de aprendizado sobre o mundo espiritual. E nesse capítulo, a dona Laura ela chamou bastante atenção, eu não sei com relação a vocês, e se vocês não perceberam alguma outra coisa, por favor, podem depois partilhar com a gente no fim, sobre a questão dessa curiosidade que o André tinha
e ela chamou a atenção dele e disse, olha, cuidado para que essa curiosidade não esteja acima da ação e do trabalho. E da boa vontade, que necessariamente precisa estar acima do conhecimento, não é? E outra coisa muito importante que a dona Laura nos trouxe nesse capítulo também foi a questão da humildade. Nós temos o Evangelho e temos vários outros ensinamentos que nos ensinam que a humildade abre as portas estreitas, não é? Então vamos lá dar início. Eu trouxe aqui uma citação do livro em que ela diz: não deseje personificar a mariposa de lâmpada em lâmpada. Vocês todos devem se lembrar quando o André queria porque queria trabalhar, e quando ele pensou, nossa, quero trabalhar, ele queria trabalhar como médico. Por quê? Porque ele tinha sido médico no nosso mundo terrestre, e ele queria trabalhar lá. Já que eu tenho que trabalhar para poder ver minha família, então eu trabalho fazendo o que eu sei fazer, se eu estou no médico. E ele tinha uma ansiedade imensa para poder saber, para acessar, entender e poder ter essa permissão para poder visitar a família. E não só essa curiosidade, mas ele também tinha um pouco de vaidade, não é? Porque ele era muito renomado. E a dona Laura, ela trouxe também esse ponto de vista que pode nos trazer uma reflexão com relação a essa ansiedade fora de hora e desnecessária que nós podemos ter, sofrer ou criar com relação a algumas coisas. Então, para reflexão nesse assunto, eu gostaria de partilhar com vocês uma leitura que está no livro Encontro Marcado, que é um livro de Francisco Cândido Xavier, e foi ditado pelo Espírito Emmanuel. E nós vamos ler a leitura que tem o título Aflição Vazia. Ante as dificuldades do cotidiano, exerçamos a paciência, não apenas em auxílio aos outros, mas igualmente a favor de nós mesmos. Desejamos referir-nos, sobretudo, ao sofrimento inútil da tensão mental que nos inclina à enfermidade e nos aniquila valiosas oportunidades de serviço. No passado e no presente, instrutores do espírito e médicos do corpo combatem a ansiedade como sendo um dos piores corrosivos da alma. De nossa parte, é justo que colaboremos com eles, a benefício próprio, imunizando-nos contra essa nuvem da imaginação que nos atormenta sem proveito, ameaçando-nos a organização emotiva. Aceitemos a hora difícil com a paz do aluno honesto, que deu o melhor de si no estudo da lição, de modo a comparecer diante da prova, evidenciando consciência tranquila. Se o nosso caminho tem as marcas do dever cumprido, a inquietação que nos visita a casa íntima, na condição de malfeitor decidido a subvertê-la ou de lapidá-la, e assim, como é forçoso defender a atmosfera do lar contra a invasão de agentes destrutivos, é indispensável policiar o âmbito de nossos pensamentos, assegurando-lhes a serenidade necessária. Tensão à face de possíveis acontecimentos lamentáveis a facilitar-lhe a eclosão, de vez que a ideia voltada para o mal é contribuição para que o mal aconteça. E tensão à frente de sucessos menos felizes é dificultar a ação regenerativa do bem, necessário ao reajuste das energias que desastres ou erros hajam desperdiçado. Analisemos desapaixonadamente os prejuízos que as nossas preocupações injustificáveis causam aos outros e a nós mesmos, e evitemos semelhante desgaste, entregando ao trabalho nobilitante os minutos ou as horas que muitas vezes inadvertidamente reservamos à aflição vazia. Lembremos de que as leis divinas, através dos processos de ação visível e invisível da natureza, a todos nos tratam em base do equilíbrio, entregando-nos a elas, entre as necessidades do aperfeiçoamento
e os desafios do progresso, com a lógica de quem sabe que tensão não substitui esforço construtivo ante os problemas naturais do caminho. E façamos isso não apenas por amor aos que nos cercam, mas também a fim de protegermos contra a hora da ansiedade que nasce e cresce de nossa invigilância para asfixiarmos a alma e arrasarmos o tempo sem qualquer razão de ser. Obrigada, Felipe. E quantos de nós, depois de ler essa sabedoria, que não nos identificamos com... Quantas vezes nós nos preocupamos com coisas que não podemos mudar, não é? Quantas vezes nos dedicamos a situações completamente desnecessárias? Vamos prosseguir. Assim que atira a primeira pedra quem nunca esteve ansioso. Mas a ansiedade momentânea, aquela ansiedade do amanhã é Natal, como há aquela ansiedade que se torna uma doença, não é? E eu trouxe aqui para vocês um pouquinho sobre a ansiedade, eu acho que todos nós sabemos, mas está aqui uma partilha sobre os sintomas físicos e alguns dos sintomas psicológicos que uma ansiedade traz para o corpo, como, por exemplo, náuseas e vômitos, tontura ou sensação de desmaio, falta de ar ou respiração ofegante. E, se fosse no psicológico, a dificuldade de concentração, a preocupação excessiva, o medo constante, a dor ou a sensação de aperto no peito, palpitações no coração, que é muito comum quando você tem uma crise do pânico, e sensação de que algo ruim vai acontecer, que você vai morrer, que vai acontecer alguma coisa, e por aí vai. Então, está aí a fonte de onde eu recolhi essas informações, vai estar na referência no fim, para depois quem quiser dar uma olhada mais a fundo. Mas nós temos também a questão, o olhar espiritual para o transtorno da ansiedade. E nós temos a nossa querida amada Joana de Ângeles, que tem uma visão muito psicológica dessa questão da psicologia, do espiritualismo aí juntos, não é? E nós trouxemos para vocês uma reflexão que está no livro O Homem Integral, no capítulo 3. É só um dos parágrafos do texto, o texto é um pouco mais longo, mas fica aí a referência para aqueles que quiserem depois buscar. E nós iremos pedir a nossa querida irmã Mônica para fazer a leitura para a gente hoje. Não se deixando vitimar pela rotina, o homem tende, às vezes, a assumir um comportamento ansioso que o desgasta, dando origem a processos enfermiços que o consomem. A ansiedade é uma das características mais habituais da conduta contemporânea. A ansiedade tem manifestações e limites naturais perfeitamente aceitáveis. Quando se aguarda uma notícia, uma presença, uma resposta, uma conclusão, é perfeitamente compreensível uma atitude de equilibrada expectativa. Ao extrapolar para os distúrbios respiratórios, o colapso periférico, a sudorese, a perturbação gástrica, a insônia, o clima de ansiedade tornam-se um estado patológico a caminho da somatização física em graves danos para a vida. Obrigada, Mônica. Eu quero chamar a atenção para vocês, antes de nós seguirmos adiante, eu quero deixar uma coisa muito importante, porque nós temos que ter um balanço. Eu estava até falando com a Amada outro dia, nós estávamos conversando, nós temos que ter um balanço com relação à nossa saúde física, à nossa saúde mental e à nossa saúde espiritual. Porque a gente não pode pensar que tudo que acontece é manifestação espiritual. Como nós também não podemos estar com os olhos fechados pensando que você está aí com
uma doença ou com algum problema físico e que isso seja físico e, na verdade, é espiritual. Há de haver um balanço aí com relação às nossas vidas para que nós possamos encontrar depois as soluções, não é? Nós vamos ter um minuto de reflexão em grupo e nós iremos, então, com a ajuda de todos vocês, trazer à luz e pedir que vocês possam citar medidas para combater a ansiedade com uma visão espiritual. O que vocês acham que pode ser utilizado para combater a ansiedade se nós tivermos essa visão espiritual? Não o que nós vimos ali, não é o remédio do que o psiquiatra vai te passar, não é deixa eu ver, eu não posso falar que senão eu dou dicas que não sejam. Mas não é o tratamento físico do corpo. E não se esqueçam que é um balanço, não é? Mas o que será que o Espiritismo pode nos trazer que nos ajude a combater a ansiedade? Eu vou, então, levar vocês para os grupos e nós voltamos daqui a 5 minutos. Então, vamos lá. Quem é que vai representar o Arnaldo Rocha? Sou eu. Vai lá, Felipe. Olá, boa noite. Boa noite. Então, nós começámos a falar em algumas coisas que diziam confiar em Deus, começar a ter mais conexão com a fé, não querer controlar tudo. E depois resumimos no estado de ansiedade em 2 momentos diferentes, não é? Do controle da ansiedade em 2 momentos diferentes. Numa primeira, como se fosse aquele penso rápido que nós usamos, ou seja, aquele cuidado paliativo, que é num estado de ansiedade, eu neste momento estou a ter uma crise de ansiedade, como é que eu posso controlar? Prece, leitura edificante, ocupar a hora vazia. Okay? Mas depois chegámos à conclusão que, ainda que ajude muito, é sempre o tal penso rápido que nós vimos. De ansiedade ou para tentarmos curar de uma forma mais efetiva ao longo do tempo, há 3 pilares muito importantes, que é obter conhecimento, e aí entra a nossa responsabilidade de estudar para conseguirmos perceber que estamos num estado de ansiedade, não é? Perceber que formas é que eu posso modelar esse estado de ansiedade. Ao obter esse conhecimento, eu vou conseguir autoconhecer-me melhor, ou seja, fazer uma revisão íntima de perceber em que momentos é que eu entro em estado de ansiedade, quando, como, porquê, quais é que são as situações em que nós entramos em momentos de ansiedade. E depois tudo desagua numa coisa que é ocupar a hora vazia, que foi uma das coisas que aqui neste capítulo foi muito importante, porque grande parte destas energias ou destes estados psicológicos nos afetam porque nós temos a hora vazia, não é? E nós sabemos muito bem que a hora vazia é mato aberto para as más sugestões. Depois nós falávamos já no fim uma coisa muito interessante que era, sim, tudo certo. É muito importante esses 3 estados, aprendermos, sabermos olhar para dentro de nós e ocuparmos a hora vazia. Mas quem vive estados de ansiedade não consegue fazer isso, porque tem uma mente muito agitada, tem um pensamento muito agitado, sempre a bombardear com inúmeros problemas, inúmeras sugestões, que faz entrar nesse estado de ansiedade, não é? E é aí que nós temos que ter a noção para uma coisa muito interessante, que é que nada se consegue sem educação. E nós próprios temos que ter o tal conhecimento, o tal discernimento para nos autoconhecer, para perceber que nós próprios temos que nos educar para conseguir harmonizar a nossa mente naquilo que nós temos naquilo que nós queremos fazer no dia a dia, estar num estado mais calmo, mais refletivo, sem entrarmos neste loop
de informações numa velocidade extrema em que depois tudo nos parece um problema. Não sei se alguém do meu grupo quer me ajudar. Obrigada, Felipe. Mas alguém do grupo Arnaldo Rocha gostaria de deixar alguma outra? Não? Ótimo, foi muito bom, obrigada. Felipe trouxe bons pontos, a prece, a leitura edificante, preenchimento da mente vazia, teve aí uma ótima visão. Agora, qual é a percepção do grupo Meimei? Vamos lá ver se eu consigo passar aqui a mensagem de tudo o que foi falado. Mas, pronto, a ansiedade significa ansiar por alguma coisa, não é? Desejar que alguma coisa aconteça. E nós, quando reencarnamos, já vimos com a ideia, com o conhecimento dos acontecimentos que vão acontecer na nossa vida, de certas situações, e a altura em que estão projetadas a acontecer. E muitas vezes a ansiedade é acionada por isso. Nós queremos, ansiamos que esse determinado acontecimento venha mais rápido, aconteça naquele momento, depois eu não consegui captar muito bem isto, mas o que foi passado no nosso grupo é que a ansiedade cria uma projeção atemporal. Estou a dizer bem? Sim. E... Faz sentido, Mada. Faz sentido. Sim. Completamente. O senhor Robson já ligou o microfone para me ajudar. Sim, e que nesse ponto nós produzimos certos circuitos elétricos que descompensam o nosso organismo, né? Que gera várias doenças, destamponado os condutores dos nossos neurônios, e aí eles vão produzir endorfina, vão produzir morfina, vão produzir uma série de coisas que vão alterar desde o batimento cardíaco até a nossa desregula menstruação, o aleitamento, a produção hormonal que nós temos, da sudorese, dá uma série de outras coisas, não é? E nesse ponto é que nós entramos na cocriação. Nós ansiamos pelos acontecimentos, né? E geramos todo um processo à nossa volta. E o que a gente estava querendo dizer, que a doutrina nos ensina muita coisa sobre isso, não é, Madalena? Sim. É isso mesmo. A doutrina vem nos ensinar a saber esperar. Como fala o Evangelho, há tempo de plantar e de colher, não é? Portanto, sabermos esperar. Mas ainda mais nos ensina a controlar a nossa criação mental, a controlar a controlar e a meditar sobre os nossos desejos, sobre as nossas vontades, se o que estamos a ansiar que aconteça, se é mesmo bom para nós esse resultado neste momento da nossa vida, se não é, se vem-nos a ensinar também nos momentos de ansiedade, perceber de onde é que ela vem, não é? É nossa, não é nossa? Porque é que estamos a sentir isto? E então é todo um trabalho de meditação, vigia e começarmos com consciência e começarmos a ter uma criação diferente, não é? Ótimo. Natália, sua pergunta. Obrigada, Amanda. Na verdade, eu queria só acrescentar um ponto, porque eu faço parte desse grupo que tem todos esses sintomas por causa da ansiedade, né? Minha família sabe que sai coisas na minha pele de tão ansiosa que eu fico, eu não durmo, eu não paro de comer, eu tenho problema com alimentação por causa de ansiedade. Então, eu faço muito parte desse grupo aí dos ansiosos. Eu sei de tudo que foi falado aqui que é preciso fazer tudo isso para melhorar. Mas a ansiedade, muitas vezes, eu falo porque muitas vezes
muitas pessoas também podem ter o mesmo problema. Não saberem como fazer tudo isso que tem que ser feito, ou não conseguirem, por falta, eu falo por mim que eu tenho falta de foco. Eu não consigo focar para fazer todas essas coisas. Eu acho que é muito importante para quem está ouvindo que, além de fazer tudo isso, é preciso de foco e constância, que é um problema que eu tenho por causa da ansiedade. Eu agradeço a André ter falado isso e ter trazido esse ponto, porque tudo que nós, o trabalho, né, o convite foi trazer uma visão espiritual, formas de combater a ansiedade. E quem me conhece, sabe que eu tomei medicação controlada por muito tempo, porque sou diagnosticada com o transtorno da ansiedade. E eu não tenho sido medicada desde o ano passado. Desde setembro do ano passado que eu não tomo nenhuma medicação. E o que aconteceu para eu não conseguir me afastar da química? Eu não estou aqui pedindo a ninguém que pare de tomar medicação sem controle médico, sem auxílio. Não é? Essa foi uma decisão que eu tomei com o meu médico, quando eu me encontrei numa posição da minha vida em que eu achava que eu poderia usar outras ferramentas para poder combater a minha ansiedade. E a Natália falou assim, como que é difícil encontrar, não é, uma maneira de colocar em prática todas as dicas que nós trouxemos. A fé. A fé. Eu confio em Deus de que o que é para acontecer na minha vida vai acontecer no momento certo. E essa conexão que nós temos com Ele e a conexão que nós temos com o nosso mentor espiritual nos traz essa paz íntima que nós precisamos para saber aguardar. Então, todos os dias, uma prática que eu tomei para mim, na minha prece, é pedir: Deus me traga paciência para poder e sabedoria para entender o que aconteceu ao meu redor. Não é? É muito difícil pôr em prática, não é mas é disciplina. E outra coisa que nós vimos, que nós estamos a falar no início do trabalho, foi que avançou para trabalhar. No momento em que nós estamos trabalhando na seara de Deus, na seara do Cristo, em prol dos outros, nós quase não temos tempo para pensar nos nossos próprios problemas ou na nossa vida. Nós estamos sempre trabalhando em prol do próximo. Então, essa ansiedade ela acaba por se afastar, porque você está tão ocupado trabalhando que você não se dá conta que passou uma semana, passou um mês. Já passou. O que eu tive fazendo por esse tempo todo? Olha, eu aqui falando com um grupo de pessoas sobre espiritualidade, e ontem eu estava completamente perdida sem Deus na minha vida. Então, Deus transforma, Ele te capacita, Ele traz para você as ferramentas necessárias para você trabalhar quando você está pronto. E a ansiedade, ela é combatida dessa forma. Um dia de cada vez. Mas sempre com Deus no coração. A fé, gente. A fé é a maior ferramenta que nós temos para combater não só a ansiedade, mas qualquer outro problema psíquico, físico, não é? E espiritual. Mas obrigada a todos vocês por terem trazido essa. Eu acho que esse é um tema que nós podemos depois trazer com mais calma para o grupo e nós podemos continuar, porque é muito interessante, tem muita coisa nas obras literárias que nós podemos utilizar como base para nos auxiliarmos no conhecimento com relação às doenças mentais. Tá bem? Podemos continuar? Como que eu amo vocês. Eu adoro ver essas carinhas assim. Vou falar mais. Olha, não se esqueçam também de uma partezinha do início lá do livro dos capítulos, em que André disse que vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. Se a gente trabalha com vontade, uma coisa, o merecimento, nós vamos conseguir o merecimento que a gente precisa para o que nós precisamos, né? Desejamos. Muito bem. Continuando, eu trouxe aqui uma citação que diz:
Não esqueça que poderá obter valores mais preciosos e dignos que a simples análise das coisas. A curiosidade, mesmo sadia, pode ser zona mental muito interessante, mas perigosa por muitas vezes. A dona Laura, ela trouxe também, nessa conversa com o André, o exemplo do Paulo de Tarso, não é? Que ela até diz, eu até escrevi aqui, ela trouxe que Paulo de Tarso era doutor do Sinédrio, esperança de uma raça pela cultura e pela mocidade, alvo de geral atenção em Jerusalém, que voltou um dia ao deserto para recomeçar a experiência humana, como tecelão rústico e pobre. Nós também vimos que ela disse e nos lembrou que Jesus, mesmo sendo filho, sendo o mestre desse planeta, não deixou de trabalhar, não é? Ele trabalhou com o pai ali como carpinteiro. Então, é preciso humildade. E é imprescindível que nós possamos trabalhar com essa humildade, que nós paremos de olhar a grama do vizinho que é mais verde e nos concentremos em regar a nossa grama, a nossa relva, não é? O trabalho que nós precisamos fazer no nosso interior, trabalhando as nossas fraquezas. E nós vamos, então, fazer uma leitura rápida do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Só para terminar, nós vamos aí ver a importância de nós podermos encontrar a humildade em nossas vidas. Bom, então, do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, no capítulo número 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, nós iremos ler o que se deve entender por pobres de espíritos. No tomo 1. Bem-aventurados os pobres de espíritos, pois que deles é o reino dos céus. Está aí no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 3. A incredulidade zombou desta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes. Tanto que diz ser para estes o reino dos céus e não para os orgulhosos. Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção. Concentrando sobre si mesmos os seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito humilde os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria, a negar até mesmo a divindade, ou se condescendem em admiti-la, contestando-lhe um dos mais belos atributos, a ação provisional sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que eles são suficientes para bem governá-lo. Tomando a inteligência que possuem para a medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem, consideram sem apelação as sentenças que proferem, se recusam a admitir o mundo invisível em uma potência extra-humana. Não é que isso lhes esteja fora do alcance, é que o orgulho se lhes revolta a ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se e que os faria descer do pedestal onde se contemplam. Daí o só terem sorrisos de mofa para tudo que não pertence ao mundo visível e tangível. Eles se atribuem espírito e saberem, então, grande cópia, que não podem crer em coisas, segundo pensam, boas apenas para gente simples, tendo os pobres de espíritos os que tomam a sério. Entretanto, digam o que disserem, forçoso lhe será entrar como os outros nesse mundo invisível de que encarnecem. É de lá que os olhos
lhes abrirão e eles reconhecerão o erro em que caíram. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que lhe desobedeceu à majestade e outro que humildemente se lhe submeteu às leis, sem os aquinhoar em partes iguais, dizendo que o reino dos céus é dos simples, que Jesus significar que a ninguém é concedida entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Que o ignorante, possuidor das qualidades, será preferido ao sábio, que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios, dos vícios que dele afastam uma criatura. E isso por uma razão muito natural, a de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre de espírito, conforme o entende o mundo, e rico em qualidades morais. Oremos todos para que nosso planeta e todos os nossos irmãos possam se engrandecer e se enriquecer dessa humildade, não é? Que é a bondade que Jesus partilha com todos nós. Quase no fim do nosso estudo, e ainda nessa visão que Allan Kardec nos trouxe com relação ao que Jesus quis dizer, que bem-aventurados os pobres de espírito, eu gostaria de terminar o estudo dessa noite com uma leitura do livro Cartas do Evangelho, pelo espírito de Casimiro Cunha, psicografia de Francisco Cândido Xavier, com o título Carta aos Inconformados. E eu vou dizer que essa é uma leitura que sempre me deixa muito, que me leva a lágrimas, porque é uma leitura muito bonita, que nós possamos ouvir com os nossos corações. Antes de nós começarmos, eu vou colocar aqui uma... Um dos flagelos do mundo, em toda a atualidade, é a ignorância dos homens, no sentido da humildade. Deus Jesus a cada qual o bem de uma posição, mas já ninguém se conforma com a sua própria expressão. Todos querem o esplendor de um plano sempre melhor, mas se esquecem seu dever, como alcançar o maior? Figuremos numa escada a santa imagem da vida, cada qual tem seu degrau na luminosa subida. No tempo amargo que passa, todo o mal do caminheiro é conduzir com cuidado o orgulho por companheiro. Guiado pela injustiça, ouvindo a voz da ambição, o homem é o homem-lobo, devorando o próprio irmão. Pedia-se a Deus outrora o pão puro, sem labéu, mas o pão nosso, de agora, é todo um arranha-céu. Há tanto egoísmo na alma de quem vive hoje na terra, que a mania das grandezas assula o monstro da guerra. Os homens inconformados são garra desse dragão que espalha pelo caminho horror e desolação. Essa ausência de humildade, com as suas inquietações, vai assombrando o caminho dos povos e das nações. O egoísmo gera o medo elege o mais forte, a força humilha o direito, conduzindo o mundo à morte. Devorante, meu amigo, faze um novo compromisso. Vive a tua posição, não farás melhor serviço. Se teu irmão tem fortuna, poderes e autoridade, sua prova é mais difícil ante o Senhor da verdade. Vês assim, porque Jesus, em seus conceitos benditos,
julgou bem-aventurado os humildes e os aflitos. Nós somos todos filhos de Deus numa evolução. E mesmo que não possamos evoluir no mesmo tempo, na mesma altura, nós todos somos filhos de Deus. E Ele não desampara a nenhum de nós. Que nós possamos ter a humildade de cada dia reconhecer as nossas fraquezas, as nossas falhas, os nossos erros, e nos fortalecer naquilo que nós temos de mais importante, que é o amor por uns aos outros. Quero agradecer a todos vocês por terem participado do estudo dessa noite. Que Deus vos abençoe, que vocês fiquem em paz. E não se esqueçam de ler o próximo capítulo, porque tem mais coisas vindo por aí, não é? Se vocês tiverem ideias e sugestões, enviem para o grupo, deixem aqui na mensagem, aqui no espaço para mensagem, que nós agradecemos, tá bem? E eu gostaria de pedir, então, a minha irmã Natália, mesmo com barulho, faz uma prece de encerramento para a gente. Estão todos ouvindo? Então, vamos fechar os olhos. Vamos pedir ao nosso Pai, vamos agradecê-lo por mais uma noite, estarmos juntos. Podemos compartilhar do teu amor, Deus. Muito obrigada por essa oportunidade, Pai. Pai, eu peço que o Senhor coloque no coração de cada um o teu amor. Coloque a tua mão, Senhor, sobre cada um. Ouve, Senhor, aqueles aflitos, aqueles que clamam pelo teu nome, Pai. Deus, inclina os teus ouvidos para as nossas orações. E te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Tudo que o Senhor fez e tudo que o Senhor fará. Pai, peço que o Senhor nos dê a calma, a paciência de entender todos os seus desígnios para nós. Peço também que o Senhor coloque sobre a casa de cada um a tua proteção. E essa oração eu faço não é em meu nome, mas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Assim seja. Um beijo no coração de todos vocês e até semana que vem, se assim Deus o permitir.